Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mais 2 mulheres assassinadas no estado de Pernambuco. Jovem atraído de casa para a morte a bala no bairro do Jardim Jordão. Morre no restauração, rapaz baleado. Rapaz alvejado com disparos de arma de fogo no bairro dos Torrões. Homem assassinado a tiros na Buribara de São Lourenço da Mata. Desconhecidos matam e ferem 2 a bala no bairro de Santo Amaro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado, pelo menos até agora, foram registrados 13 assassinatos, 13 homicídios, meia dúzia, 6 crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. Repetindo, 6 crimes no interior e 7 no Grande Recife. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU para emergência do hospital em Jaboatão dos Guararapes, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos também não informados, e a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Outro rapaz também sem identificação foi encontrado morto a bala e o corpo já em decomposição em um canavial à margem da PS7, em terras do Engenho Cachito, no município de Moreno. A autoria e os motivos do crime também estão sendo investigados pela polícia. Foi uma desova. Policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, isolaram a área até a chegada das equipes do IC, do IML e também o pessoal do DHPP. O corpo da vítima, ainda não identificada, encontra-se no Instituto de Medicina Legal. E outro rapaz também não identificado, pelo menos não portava nenhum documento de identificação, foi assassinado a bala. Isso mesmo, foi na madrugada de ontem que ele foi morto a tiros na rua Dona Alda de Andrade, no bairro da Imbiribeira. Crime praticado por elementos desconhecidos. Policiais militares do 19º Batalhão estiveram na área, isolaram o local até a chegada das equipes do IC, do IML e também o pessoal do DHPP. O corpo da vítima, também não identificada, encontra-se no Instituto de Medicina Legal. E vamos logo adiantar algumas manchetes aqui, minha gente. 2 mulheres foram assassinadas nas últimas 24 horas no estado de Pernambuco. Isso mesmo, 2 mulheres foram mortas. Uma delas, Cleonice Maria da Silva, 40 anos de idade. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo em terras do sítio Serrote Vermelho, zona rural de Inajá. Elementos numa motocicleta cometeram o crime. Ela foi morta, ela estava na rede, estava na sala da residência dela. Os caras motoqueiros invadiram e cometeram um crime cujos motivos ainda são desconhecidos. O corpo de Cleonice Maria da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E a outra mulher vítima da violência de ontem para hoje em Pernambuco foi Roseli de Oliveira, 26 anos de idade. Ela foi morta com tiros na cabeça dentro de casa, na rua Ulisses Guimarães, em Gamilheira, no interior do estado. Foram elementos desconhecidos, ninguém sabe se 1 ou 2, eles arrombaram a residência, mandou o companheiro dela e uma criança se afastarem e daí só atiraram nela. Roseli de Oliveira, 26 anos de idade, morreu na hora, e a informação recebida pelo pessoal da polícia é que ela seria usuária de drogas e já havia sido presa por tráfico de entorpecente. Havia inclusive, minha gente, deixado a cadeia recentemente, quer dizer, saiu do presídio para ser assassinada. Jovem é atraído de casa para a morte a bala no bairro do Jardim Jordão.
Lucas Marley Gomes Amorim, com 18 anos de idade. Ele foi assassinado a bala pertinho da residência dele, na primeira travessa Cravo Branco, no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Teriam sido 2 elementos que cometeram crime, um adolescente e Felipe Queiroz dos Santos. Este último, inclusive, foi preso em flagrante, conhecido como boy doido. Isso mesmo, um teria chamado o rapaz em casa, traído ele para a rua, e daí o outro meteu bala. Pelo menos um foi preso em flagrante, que foi o Felipe Queiroz dos Santos, foi preso em flagrante. De acordo com informações, Lucas Marley Gomes Amorim, de 18 anos, ele seria usuário de drogas. É essa linha de investigação da polícia. Morre no Hospital da Restauração rapaz baleado no bairro dos Torrões. Gustavo César Silva de Farias, com 34 anos de idade. 34 anos de idade. Ele havia sido baleado na noite de antes de ontem na rua Maestro Johnny Johnson, no bairro dos Torrões, por ocupantes de um carro branco, veículo não identificado. Os elementos começaram a atirar, ele saiu correndo, mas de nada adiantou. Acabou sendo baleado e tombou. Gustavo César Silva de Faria, de 34 anos, foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, depois removido para o Hospital da Restauração, onde faleceu em consequência da gravidade dos ferimentos. Luiz José da Silva Castro, de 34 anos de idade, foi assassinado a golpes de facada na região do tórax, em terra do sítio Buenos Aires, distrito Angelim, em Araripina. Olha, minha gente, o crime foi praticado, foi suspeito é o próprio irmão do José Luiz, Antônio Francisco da Silva, de 41 anos de idade, que está foragido. Isso mesmo, matou o irmão com a facada no peito e está foragido. E o crime, minha gente, foi na presença da mãe da vítima e do suspeito. O ex-presidiário Samuel José da Silva, de 28 anos de idade. Samuel José da Silva, 28 anos, ex-presidiário. Ele foi encontrado morto, sangrando, vítima de homicídio na Rua da Levada, em Rio Formoso, no interior do estado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando o caso. Raik Gonçalves de Lima, com 35 anos de idade, este foi assassinado a bala na própria residência, na Rua Rui Barbosa, no centro, em Ribeirão. Homens em um carro e também numa motocicleta, um dando apoio ao outro, e daí os caras motoqueiros e os elementos no carro invadiram a casa do rapaz e cometeram o crime. O corpo de Raik Gonçalves de Lima, de 35 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar das coisas boas, dos aniversariantes de hoje. De quem é que está aniversariando hoje? Jairo. Jairo é irmão de Tião Solução, que é porteiro do Hospital da Restauração. Isso mesmo, Jairo mora no bairro do Planalto, tem Abreu Lima, e ele está completando 63 anos de idade. Marília de Lira Barros Galindo está aniversariando hoje, ela é funcionária do SEASA. Patrícia Socorro, ela é filha de Dona Margarida da Várzea. Patrícia Socorro é irmã de Fernando Santos, que mora em Curitiba. Isso mesmo, Curitiba. E o Fernando é esposo da psicóloga Elisete Costa. Isso mesmo, Elisete Costa. Também está aniversariando hoje Gerson, que trabalha na farmácia do Hospital Getúlio Vargas. Gerson é amigo de Bill Palito, do Alto do Eucalipto. Hugo César, completando 10 aninhos. Hugo César, 10 anos. Ele mora na comunidade ali em Enupina. É filho de Isaías e Elisângela e é neto de Eli e Dona Maria Luísa. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o Coronel José de Assis Ferraz Filho, os sargentos Ivaldo Fernandes Albuquerque e Joaquim Alves Farias, e também as pensionistas Maria José Silva de Menezes e Maria do Carmo Ribeiro Alves. Mateus José da Silva, este rapaz foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 1º de Maio, ao lado do posto de saúde no bairro Oscarzão, em Santa Cruz do Capibaribe. A única informação repassada pela polícia que foram 2 elementos desconhecidos que cometeram o crime. Isso mesmo, 2 homens ainda não identificados cometeram um assassinato. A motivação é desconhecida e o corpo de Mateus José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E os acidentes
2 pessoas morreram em um acidente com um carro Fiat Uno, acidente que aconteceu na PS-104, distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte. As vítimas, Josenildo Alves da Costa e Jair Felipe da Silva Carlos. Josenildo morreu na hora. Jair chegou a ser levado para o hospital, mas os corpos foram removidos para o IML. E um homem, minha gente, morreu ao ser atropelado na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, em frente à padaria Cara do bairro de Palmarelo, em Paulista. Um idoso, Sinésio Elias da Silva, tinha 74 anos de idade, era natural de São Lourenço da Mata. Chegou a ser levado para o Hospital da Restauração. O veículo causador do acidente foi uma motocicleta Fan de placa, uma Fan vermelha de placa PNS 5C71. O corpo do idoso Sinésio Elias da Silva foi removido do HR para o Instituto de Medicina Legal. Patrícia Rodrigues da Silva, de 42 anos de idade, foi agredida a golpes de faca peixeira. Isso mesmo, ela foi agredida a golpes de faca na própria residência, no córrego José Grande, na Pomba da Metério. O suspeito, o companheiro dela, Josiel Nascimento da Silva, ele fugiu e pode estar pelo alto do capitão. A informação é essa. Problema é que ele queria manter relações sexuais à força com ela, ela se negou. Daí ele trancou a casa, deixou ela dentro de casa. Ela conseguiu, não sei de que forma, ligar para ele, né, tentando fazer as pazes para que ele abrisse a porta. Ele voltou, abriu a porta. Quando tentou matar ela, ela conseguiu correr. Mesmo assim, ela correu, ficou ferida, foi levada para a UPA de Nova Descoberta e depois removida para o Hospital da Restauração. Portanto, Josiel Nascimento da Silva está sendo procurado pela polícia por tentativa de homicídio. Alexandre Pereira de Lima foi baleado no bairro Jardim Diamante, em Catende, por elementos desconhecidos, levado para a emergência do hospital local. Robson de Oliveira Silva, com 34 anos de idade, foi baleado na rua Tchecoslováquia, no bairro de Palmarelo, em Paulista, por elementos desconhecidos, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, onde foi submetido à cirurgia e ficou em observação médica. Francinaldo de Vasconcelos Pereira, 28 anos de idade, foi vítima de um sequestro e também agredido. Isso aconteceu no bairro do Planalto, em São José do Egito, e a polícia está investigando o caso. João Vitor Dias de Santana, 19 anos, morador do Alto do Deodato, em Água Fria, foi baleado na rua Canaça, lá em Água Fria, por 2 marginais de bicicleta. Tentaram roubar a corrente dele, ele reagiu, ficou ferido e foi levado para o Hospital Miquel Reis, em Paulista. E uma outra tentativa de homicídio, Edson Rodolfo Silva, 33 anos, ele foi baleado na rua Irmã Maria da Paz, no Lago do Poço da Panela, em Casa Forte, por elementos desconhecidos. Foi levado inicialmente para o Hospital Agamenon Magalhães e depois removido para o Hospital Getúlio Vargas. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem assassinado a tiros na Muribara de São Lourenço da Mata. João Pereira da Silva Filho, 46 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado a bala ontem por volta das 2h30 da tarde, na rua Valdir Correia, rua Saturnino de Brito, pertinho da caixa d'água, no bairro da Muribara, em São Lourenço da Mata. A informação que foram elementos desconhecidos que cometeram o crime e os motivos também são ignorados. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam e ferem 2 a bala em Santo Amaro. As vítimas: Lucas dos Santos Moura, com 24 anos, Leandro Vitorino da Silva, 31 anos, e Anderson Henrique dos Santos Cavalcante, 20 anos. Os 3 foram baleados ontem por volta das 8 horas da noite, na rua Maciel Monteiro, bem pertinho, ao lado do Mercado Público de Santo Amaro, por 3 elementos. Os caras chegaram em um carro branco, veículo não identificado, baixaram vidro e meteram bala nos rapazes, vários balaços. Lucas dos Santos Moura, ele morreu na hora, baleado nas costas. Leandro foi ferido na perna, socorrido no Hospital da Restauração. E Anderson, ele foi também ferido, atingido no bumbum e levado para o Hospital Português. De acordo com informações, Lucas, que morreu, e Leandro, eles seriam
ex-presidiário, e eles podem ter sido vítima dessa guerra que está existindo no bairro de Santo Amaro. A polícia segue investigando o caso. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.